Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje, amados, mais um vídeo da série Visão de Águia. Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm se inscrito aqui no canal Agarrados na Fé e que têm compartilhado os nossos vídeos. Que Deus abençoe cada um poderosamente no nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos bíblicos. O tema do nosso estudo é: qual o significado da palavra apóstolo? Amém? E nós vamos aprender qual o significado da palavra apóstolo na Bíblia, tá bom? Deus abençoe os amados irmãos. E como a gente sempre costuma fazer aqui no canal, vamos meditar uma porção das Escrituras Sagradas e logo em seguida falar acerca do nosso conteúdo de hoje. Amém? Fica até o final desse vídeo e ao final deixe o seu comentário e compartilhe com alguém que o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Deus abençoe. A palavra de hoje se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém, amados? Glórias a Deus. Somente até aqui os versículos, Evangelho de Mateus capítulo 10, versículos do 1 ao 4. Tá bom? Aqui vai falar dos primeiros discípulos de Jesus, os 12 discípulos, o chamado dos 12 discípulos e também os 12 apóstolos do Senhor Jesus. Amém? E o que quer dizer essa palavra apóstolo? Quando nós buscamos aqui no grego, amados, se nós aqui, nesse meu aplicativo que eu estou usando nesse estudo, se eu clicar 2 vezes aqui na palavra apóstolo, nós vamos ver o significado desta palavra. E eu vou dar 2 cliques aqui só para mostrar para os amados irmãos confirmar o que a gente está falando. Ou seja, apóstolo, aqui vai dizer cada um dos 12 homens que Jesus escolheu para serem seus seguidores e para lançarem as bases da igreja. Aí tem as passagens bíblicas e aqui vai dizer, apóstolo quer dizer mensageiro, isto é, aquele que é enviado para anunciar a mensagem de Deus. Amém? E, em outras palavras, podemos também chamar de enviados. Então, o segundo significado seria enviados, aqueles que são enviados portando uma mensagem em nome de alguém. Então, a gente pode entender dessa maneira também. E, como foi falado aqui, aquele que carrega a mensagem de Deus, aqueles que são enviados como mensageiros, portando a mensagem de Deus. Então seriam esses dois entendimentos. E o que é interessante nós falarmos? Que Jesus chamou primeiramente os 12 discípulos, que são seus 12 apóstolos. E nós vimos isso aqui em Evangelho de Mateus 10, no capítulo 10, do versículos do 1 ao 4. E se nós lermos também Marcos, capítulo 3, versículos do 14 ao 18, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 16, são passagens que também vão falar do chamado dos primeiros apóstolos de Jesus. Mas além dos discípulos de Jesus, nós sabemos que eles, após a ascensão de Jesus, os discípulos foram os primeiros apóstolos, mas nós tivemos outros apóstolos que não andaram com Jesus, mas eles receberam o seu chamado. E posso citar aqui Paulo e Barnabé. Amém? Esses 2 homens de Deus que foram usados grandiosamente para poder fazer o ID, para poder carregar a mensagem, fazer o ID do Senhor, com o intuito de levar a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. E nós podemos ver também
eles também são chamados de apóstolos. Logo depois que Jesus ele ascende aos céus, chama seus discípulos cumprem o seu chamado, e mais para frente vai surgir o apóstolo Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Nós conhecemos na Bíblia, e juntamente com Barnabé eles foram quem deram, vamos dizer, os outros apóstolos conhecidos como apóstolos na palavra de Deus. E outra coisa que eu gostaria de mencionar é que esses mensageiros, eles tinham, a incumbência deles era de carregar a palavra de Deus. Então, o papel deles era pregar o evangelho, levar a palavra em nome de Jesus, né? Então, esse era o papel fundamental. E se a gente entender dessa forma, é interessante também, antes de falar o que eu quero dizer para os amados irmãos, é que lá em Efésios capítulo 4, se eu não me engano, versículo 11, lá vai falar também da palavra apóstolo, lá acerca dos dons ministeriais da igreja, os 5 dons ministeriais. Sabemos que são mais, mas ali são mencionados 5 dons. Vai falar de apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Então, é importante entender que o apostolado é aquele que carrega a mensagem de Deus, ele transporta a palavra de Deus. E se a gente analisar dessa maneira, se nós meditarmos Marcos 16, do 15 ao 18, que vai falar do ID, e também Mateus 28, que vai falar do ID, que é hoje, que eu creio que quem cumpre esse ID é a igreja do Senhor, e todos nós somos igreja quando nós nos ajuntamos, e nós temos esse papel de falar da palavra de Deus, de mencionar a palavra de Deus, de carregar a mensagem de Deus. Podemos dizer que todos nós também somos apóstolos, porque se nós temos a mesma função dos apóstolos, vamos dizer, se nós carregamos a mensagem, se nós levamos a palavra de Deus, obviamente não podemos nos esquecer que, embora nós tenhamos a mesma função, existem homens que existem os chamados especiais. Fala-se dos dons, então aí entra num outro ensino que vai falar dos dons dos dons espirituais, que sabemos que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e os dons são dados para um propósito, que é para a edificação da igreja. E aí está lá em 1 Coríntios capítulo 12, 14, várias outras passagens que vai falar dos dons espirituais. Mas trazendo aqui para a função, que é carregar a mensagem, pregar a mensagem, levar o evangelho, se nós fizermos esse papel, em outras palavras, estamos fazendo a função dos apóstolos. Dos apóstolos como eles fizeram no início, que era carregar a palavra, levar a mensagem, portar a mensagem do evangelho da salvação. Então, que nós possamos a cada dia entender que o mérito não é nosso. Então, nós carregamos a mensagem, nós transportamos a palavra, mas qual é o intuito de tudo isso? É glorificar o nome do Senhor. Porque o mérito é dele, é ele que tem que ser honrado, é ele que tem que ser glorificado, e não homens, porque tem um cargo, ou porque ele está ali numa posição, é reconhecido, é honrado, mas a honra e a glória é do Senhor. Os homens sim são chamados, têm chamados especiais, têm dons, mas a glória, a honra e o louvor é sempre para o Senhor Jesus, porque foi ele que escreveu, né, essa carta, vamos dizer, ele que escreveu a carta com seu próprio sangue, ou seja, a mensagem que é levada foi ele que escreveu, e ele escreveu com seu próprio sangue, e essa palavra que nós portamos, que é o Evangelho da Salvação, foi Jesus. E nós temos que sempre nos lembrar disso. Amém? Glórias a Deus. Então, é isso. Apóstolo quer dizer enviado ou mensageiro, aquele que porta a mensagem de Deus, aquele que carrega e é o portador da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, peço perdão pelos ruídos, e eu te vejo no próximo estudo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.